O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira ser injusto dizer que ele atacou a democracia ao falar sobre o sistema eleitoral brasileiro durante reunião com embaixadores em julho de 2022. Saber o que está acontecendo. É justo na sala de discussão de alguém que reuniu os embaixadores? Não é justo falar atacou a democracia. Aperfeiçoamento, né? Buscar, colocar camadas de proteção. Isso é bom para a democracia. As declarações ocorreram durante entrevista a jornalistas depois de reunião com integrantes do Partido Liberal na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Paulo, lembrando que o julgamento no TSE será retomado amanhã com a leitura, vai iniciar com a leitura do voto do ministro relator Benedito Gonçalves. O áudio. Acho que o áudio está fechado, Paulo, a gente não está te ouvindo aqui. Agora eu abri, foi falha minha aqui, não é do estagiário não, é do Paulinho. O julgamento vai ser retomado e o espírito do tempo indica um tempo muito ruim para o ex-presidente Jair Bolsonaro. Não que eu concorde que ele tenha cometido qualquer coisa ilícita, não, é pela mudança das coisas mesmo. É bom recapitular, gente. Esse assunto sobre o voto impresso, ele estava em discussão no Congresso há mais de 10 anos. O Congresso já havia, inclusive, aprovado legislação antiga. Acho que caiu a conexão do Paulo, a gente vai tentar restabelecer. Ana? Oi, Paulo voltou? Acho que ainda não, a gente está tentando restabelecer contato lá com ele. Pois o aperfeiçoamento é atacar a democracia desde quando, né? O presidente Bolsonaro, né, fala o óbvio, mas hoje em dia falar o óbvio no Brasil chega a ser perigoso. Falar que a grama é verde, que mulheres têm que praticar esporte com mulheres e homens com homens, é complicado, né? Estamos aí numa era da pós-verdade complicadíssima. O problema disso tudo é que o escopo é muito maior, né? Não é apenas você questionar o aperfeiçoamento das urnas eletrônicas. Nós estamos em tempos muito estranhos onde nós não podemos questionar nada, né? Foi proibido o debate sobre um projeto de lei que estava sendo discutido no Congresso. O Google, o Telegram, eles tiveram que tirar suas opiniões desfavoráveis ao PL 2630, porque não era a opinião oficial do governo, enquanto as opiniões favoráveis, né, de outras empresas privadas, canais grandes de televisão, elas puderam ficar expostas para as pessoas discutir. É possível e é permitido discutir, desde que você discuta apenas o que o governo quer ouvir. E esse é o ponto, né, central desse julgamento do presidente Bolsonaro no TSE. O que é possível? Claro que o ponto específico é a reunião com os embaixadores, mas até ali é prerrogativa do chefe do executivo se encontrar com quem ele quiser, né? Principalmente com embaixadores. Se ele marca uma reunião dos embaixadores com um representante do governo brasileiro, para esse representante explicar que o povo brasileiro estava pedindo mais camadas de proteção ao nosso sistema eleitoral, provavelmente o presidente Bolsonaro seria condenado também. O senhor não devia ter mandado um representante, o senhor deveria ter ido pessoalmente. Ou seja, a verdade, Paula, é que durante os 4 anos de governo do presidente Bolsonaro, o que os americanos falam aqui, né? Vão achar ruim se você fizer e vão achar ruim se você também não fizer. O presidente Bolsonaro nunca teve razão em nada. Foi perseguido, né? O Augusto sempre fala, nunca vi nada parecido em anos aí cobrindo a política brasileira, até política internacional. E a verdade é essa, não era possível ser discutido nada. E esse caminho vai continuar sendo implementado no Brasil quando as perguntas, os questionamentos, eles incomodam exatamente o projeto de poder que o Lula tem para o Brasil agora,
alinhado com o Judiciário. Paulo voltou? Quer completar o raciocínio, Paulo? Quero sim, porque eu acho que é importante, porque as pessoas às vezes esquecem da ordem cronológica dessas situações todas. O presidente Bolsonaro discutiu essa situação, mas é uma situação que vinha sendo discutida pelo Congresso há mais de 10 anos. O Congresso chegou a aprovar lei sobre isso, o Tribunal Superior Eleitoral chegou a desenvolver a urna que imprimia o voto, depois por uma conveniência, porque alguns técnicos do tribunal não gostavam da mudança do modelo, fizeram força interna para isso. O Tribunal Superior, o Supremo Tribunal Federal acabou decidindo que as urnas com o voto impresso era inconstitucional, né, num exercício de hermenêutica bastante admirável para chegar a essa conclusão. Então, o Congresso, que sofria questionamentos da população, decidiu que deveria, então, apresentar uma emenda constitucional para que fosse constitucional. Era isso. E o presidente Bolsonaro sempre teve esse posicionamento. Foi instaurada uma comissão, eu fui presidente dessa comissão, ouvi lá diversos técnicos convocados pelo PT, por um monte de gente, né? Todos acabavam dizendo que não seria grande problema ou seria recomendável uma camada a mais para tornar o processo compreensível para as pessoas, sobretudo para as pessoas mais simples. A Corte Constitucional da Alemanha, que é tão citada pelos membros do nosso Supremo Tribunal Federal, em 2009, se não me engano, eles decidiram que o voto exclusivamente eletrônico, como é o nosso aqui, na Alemanha é inconstitucional, exatamente porque ele acaba não sendo compreensível por todos. A democracia tem que ter a confiança de todos, todos têm que ter a certeza de que a sua escolha foi respeitada, que o seu voto que você escolheu, escreveu ou digitou, ele realmente foi computado. E nesse sistema obscuro você não consegue, é a chamada confiança por obscuridade. Era essa a discussão. Então não havia grande... Qual que é o problema de tornar as coisas mais transparentes? Então, aí transformaram isso num cavalo de batalha, numa coisa, uma reação totalmente desproporcional, a ponto do ministro, que então era presidente, né, o Edson Fachin, ele, já não sei se era presidente, mas era ministro do Supremo e membro do TSE, ele convocou uma reunião com embaixadores para falar sobre reconhecimento do resultado eleitoral. E o presidente Bolsonaro, que tinha a prerrogativa de realizar as relações exteriores do nosso país, ele convocou em resposta para dizer, espera lá, o que eu estou fazendo aqui é um questionamento, porque essas dúvidas, essa, e a gente defende que seja aprimorado assim. E aí está sendo considerado um abuso de poder político, um abuso de poder dos meios de comunicação, coisas assim. Acho um exagero. Se a reação à reunião não foi adequada, ele sofre uma sanção política, não uma sanção de ordem legal. Assim como o Lula recebeu o Maduro, com honras de chefe de Estado, com toda a pompa. O Maduro é uma pessoa que destruiu a democracia, é um ditador. E quando o Lula recebe o Maduro e faz toda a deferência a ele, não estaria o Lula a atacar a democracia? É uma questão. Ele tem que sofrer uma sanção legal por isso? Não, ele tem que sofrer uma sanção política, que é o quê? Não votem mais nele. Não precisa agir da forma coercitiva como se quer aqui. O que está acontecendo não tem nada a ver com preservação de sistema eleitoral ou coisa assim. Tem a ver com eliminar do jogo político uma figura que não é conveniente ao jogo.